Olá, boa noite a todos. Hoje nós trouxemos o tema A Eficácia da Prece. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Marcos nos traz a seguinte passagem, a seguinte fala de Jesus. Se credes e pedes a Deus com fé, recebereis. Jesus, ele é muito claro, muito direto. Se a gente tiver fé e se a gente pedir, a gente receberá. Mas a gente sabe que Jesus falava por parábolas e as suas palavras, muitas delas, não devem ser interpretadas ao pé da letra. A gente tem que ter uma fé raciocinada, analisar o que aquela frase traz para a gente. E aí, analisando essa passagem, essa fala de Jesus, à primeira vista, nos parece que é a coisa muito simples. Então, se eu quero muito que algo aconteça na minha vida, eu vou pedir e Jesus vai me atender. Basta eu ter fé. Ou seja, é simples. Mas, quem aqui já não pediu tanto, já não fez um determinado pedido a Deus com fé, várias e várias e várias vezes, e achou que não foi atendido? Eu sou capaz de dizer que todo mundo já passou por isso aqui, né? Então não é bem milagroso assim. Por quê? Porque se assim fosse, se Jesus nos concedesse o que a gente pede, assim, de mão beijada, fácil, rápido, sem que precisássemos empreender o nosso esforço, sem que precisássemos aprender as lições evolutivas que precisamos aprender, de nada valeria a nossa encarnação. Afinal de contas, o mérito não seria nosso, seria de Deus. Porque qual um cirurgião que deixa que seu paciente passe por todo o sofrimento de uma cirurgia e de uma recuperação cirúrgica, a fim de que ele se cure de determinada enfermidade, assim age Deus, que deixa que a gente passe pelas dores desse mundo, a fim de que nos curemos das enfermidades da alma. E aquilo que nós queremos obter, nós temos que empreender esforço para que consigamos. Eu dei uma entrevista numa rádio e a locutora me perguntou assim: Andréa, dizem que espíritas não acreditam em milagres. É verdade? E eu falei, bom, é um pouco complicado responder essa pergunta, porque eu não posso falar por todos os espíritas, até porque as opiniões são divergentes entre espíritas e não espíritas. Eu, particularmente, acredito em milagres, e eu sou espírita. Então, eu não acho que todo espírita não acredite em milagres. Mas falei para ela, mas eu vou fazer uma pesquisa de campo quando eu for dar minhas palestras. Eu vou perguntar para o pessoal quem acredita em milagres. Então eu pergunto para vocês, levanta a mão quem acredita em milagres. Bastante gente, a maioria. Mas o que seria um milagre? Você foi o que levantou a mão primeiro. Fala para mim, o que é um milagre para você? Uma bênção alcançada.
Deus te trazendo uma coisa boa na vida, uma bênção alcançada. A ideia que a gente tem de milagre é essa ideia que Jesus nos traz nessa fala dele. É algo que a gente pede, que a gente deseja, que a gente precisa muito, que a gente muitas vezes julga impossível que aquilo aconteça, mas aquilo acontece. E a gente, falando de uma maneira grosseira, chama isso de milagre. Não é mais ou menos assim? Pois bem. Faço outra pergunta para vocês. De que maneira a gente ora? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mas dessa vez no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, quando os espíritos, na instrução dos espíritos, quando eles falam de fé, a primeira frase que eles escrevem é: a fé é ativa. Essa é a primeira frase da instrução dos espíritos. Ou seja, se a fé é ativa, se a gente simplesmente pede e espera que aconteça um milagre, essa fé está sendo ativa? Então é fé? Não. Porque se a fé obrigatoriamente tem que ser ativa, se a gente se torna passivo, então não é fé. Então a gente não pediu com fé. O que seria essa fé ativa? Então vamos dar um exemplo bem simples, só para ilustrar. Eu vou pegar a Sueli, primeiro nome que me veio na cabeça, tá? Então vamos dizer que a Sueli trabalha, mas perdeu o emprego. E a Sueli precisa muito de um emprego novo. Basta apenas a Sueli orar todos os dias pedindo um emprego novo a Deus, e dormir, acordar meio-dia, almoçar, ver o jornal, depois deitar de novo para descansar mais um pouquinho, no final da tarde caminhar na praia, voltar a ver as novelas, mas toda noite ela está lá pedindo com fé para Deus que ela quer um emprego. Ela vai conseguir um emprego? Por mais fé que ela tenha? Ou que ela se diga ter? Ela está fazendo por onde? Não está fazendo por onde? Ela não fala que eu tirar 10 na prova, mas não estou aqui que deu livro. Pois é, justamente. Então o que a Sueli teria que fazer? Quero muito emprego. Deus, por favor, eu preciso de um emprego. No outro dia acordar cedo, distribuir os currículos, bater de porta em porta, falar com todos os conhecidos dela, olha, souber de alguma coisa, eu estou precisando de emprego. E assim por diante, até que ela consiga o emprego. Porque se a gente não empreende o nosso próprio esforço, a gente não tem o mérito alcançado. Então a gente precisa pedir, mas até mesmo antes de pedir, a gente precisa agir, fazer por onde conseguir aquilo que a gente tanto almeja. Mas hoje eu trouxe uma história para contar para vocês de uma paciente do consultório. E essa história fala sobre prece. E aí no finalzinho da história a gente vai voltar ao tema da prece. Mas a história é a seguinte. Eu recebi uma paciente no consultório, acima dos 65 anos, uma senhora, que reside em São Paulo, capital. E essa senhora me procurou porque ela estava com alguns problemas de relacionamento com o marido. Problemas normais, todo mundo aqui que é casado sabe que a gente tem problema com o marido ou com a esposa, enfim. Não era nada muito grave. Mas havia algumas coisas que ela queria resolver e ela procurou a terapia regressiva para isso. Ao longo das sessões terapêuticas, essa senhora, ela me contou a história dela e ela me disse o seguinte: Andréa, a minha mãe, ela engravidou de um homem que ela nem sabia direito quem era. E, obviamente, que esse homem sumiu no mundo. Ou seja, foi uma pessoa, a mãe dela ficou, né, com uma pessoa e teve uma noite só com aquela pessoa nunca mais ela se encontrou com aquele homem e depois ela descobriu que estava grávida. Então ela disse, eu cresci sem saber, sem pai, sem saber quem era meu pai, como eu não sei até hoje. A minha mãe me teve e ela era muito pobre. Ela não tinha com quem contar. Então a minha mãe, desde muito pequena, desde que eu era muito pequena, ela me deixava sozinha em casa para que ela pudesse trabalhar. A mãe dela era faxineira.
ela me deixava em casa sozinha para que ela pudesse trabalhar, para poder eu ter o que comer e ela também, para poder ela pagar o aluguel, enfim, sustentar a casa. Então, desde os 5 anos, mais ou menos, eu me lembro de ficar sozinha em casa, para que minha mãe pudesse trabalhar. Mas, perto da nossa casa, vivia alguns familiares, uns tios, assim, uns primos. E eu ficava, apesar de eu ficar sozinha em casa, eu tinha uma tia que, de vez em quando, vinha na minha casa, olhava se estava tudo bem, enfim, se eu não tinha feito nenhuma traquinagem e tal, e voltava para a casa dela. Então, essa tia vinha algumas vezes por dia à minha casa, só para verificar se estava tudo bem. Mas, eu tinha um primo que sempre ficava de olho em mim. Então, quando eu tinha cerca de 8, 9 anos, mais ou menos, esse primo, ele começou a abusar sexualmente de mim. Então, aos 9 anos de idade, eu sofri o meu primeiro estupro. E esse primo me estuprou por várias e várias e várias vezes ao longo dos anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e ela falou, e eu nunca contei nada para minha mãe, primeiro porque eu sabia que a minha mãe não tinha o que fazer. Ela precisava me deixar em casa para poder ir trabalhar. Então eu não queria que ela carregasse essa culpa. E segundo, porque eu achava que a minha mãe não ia acreditar em mim. Esse primo era mais velho que ela, então ela tinha, 10 anos, o primo tinha 17, 16, 17. Ela falou, e segundo, porque eu achava que a minha mãe não ia acreditar em mim, ela ia achar que eu estava inventando. Então, nunca falei nada para minha mãe. Quando eu completei 12 anos, eu conheci um rapazinho, lindo, uma graça. E nós nos apaixonamos, ele por mim e eu por ele. E resolvemos ter a nossa primeira noite de amor, com 12 anos. Ela, né? Mas, depois que nós tivemos relação, eu não tive sangramento. E por conta disso, ele deduziu que eu não era mais virgem e ficou muito bravo comigo pelo fato de eu não ser mais virgem e ele me espancou. E depois que ele me espancou, eu fiquei tão ferida, tão magoada, tão triste com toda aquela situação que eu vinha vivendo desde a infância, que eu tomei uma decisão, que nunca mais eu voltaria para casa. E assim eu o fiz, eu fugi de casa, para que eu não passasse mais por aqueles abusos que eu vinha passando. Fugi de casa e fiquei morando nas ruas, dormindo na rua, pedindo esmola, enfim, morando na rua. Um dia, um homem me abordou na rua e me disse, perguntou se eu estava sozinha, eu disse que estava. Ele perguntou se eu não tinha casa, eu falei que não, que eu morava na rua. E ele me ofereceu casa, comida e roupa. Com uma condição, desde que eu fizesse tudo que ele mandasse. E eu, como eu não tinha nada, aceitei. Esse homem era um cafetão e eu me tornei prostituta. Então, eu passei a me prostituir nas ruas do centro de São Paulo. Continuava ela, sua narrativa. Passei a me prostituir nas ruas do centro de São Paulo. Mas, nesse mundo de prostituição, a gente acaba conhecendo muitos homens. Dentre eles, conheci alguns homens que disseram, mas você não precisa dessa vida, ficar na rua se prostituindo, pegando qualquer um. Vai trabalhar numa boate, menina. Boate dá mais dinheiro, é um ambiente melhor para você trabalhar. E uma dessas pessoas que ofereceu emprego para ela na boate, ela aceitou, saiu das ruas de São Paulo e foi trabalhar numa boate. E assim, depois ela trabalhou em outra boate, e ela foi trabalhando, virou garota de programa de boate. Então, ela disse que ela ficava na boate, mas sempre rolava os programas, né, com alguém no final da noite. Um desses programas que ela pegou ao final da noite foi um homem que disse assim para ela: "Você é muito boba. Você conhece o Rio de Janeiro?" E ela disse assim: "Não." Disse: "Pois então, você é muito boba, fica se prostituindo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é todo mundo careta.
bora pro Rio. No Rio é cheio de gringo. Lá você vai fazer programa, você vai ganhar em euro, em dólar. Você vai poder juntar dinheiro, vai poder sair dessa vida. E esse homem a convenceu a ir para o Rio de Janeiro com ele, se prostituir lá no Rio de Janeiro. Ao que ela foi. Chegando no Rio de Janeiro, esse homem passou uma bateria de exames físicos para que ela fizesse antes de começar o novo trabalho no Rio de Janeiro. E o que ela estava desconfiando e o que ela mais temia se confirmou no exame de sangue. Ela estava grávida. E a gravidez já ia quase no 4º mês. Ela já desconfiava que estava grávida. Ela percebia que a menstruação não estava vindo. Ela percebia as alterações do corpo. Mas, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, ela sempre, não há de ser gravidez e tal. Foi empurrando com a barriga, mas ela teve que fazer esse exame de sangue e descobriu que estava grávida. Imaginem como esse homem não ficou furioso com ela quando soube que ela foi para o Rio de Janeiro com ele e estava grávida. Mais uma vez, ela sofreu de violência e ela foi espancada por esse cafetão. E mais do que isso, esse cafetão a espancou e a jogou na rua. Então ela se viu em pleno Rio de Janeiro, sem nada, sem ninguém, sem dinheiro, sem ter onde morar e grávida. E aí ela começou a perambular pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, pegando um programa ali, outro aqui, e os programas que ela pegava, apesar dela ganhar muito pouco, dava para ela ir, pelo menos comendo. Muitas vezes ela dormia nas ruas, até que nenhuma pensão, segundo ela disse, que nenhuma pensão aceitava ela, porque eles exigiam o pagamento de 3 meses adiantado. E ela nunca conseguia juntar dinheiro suficiente para pagar 3 meses adiantado. Mas ela encontrou uma pensão que aceitou que ela se hospedasse lá sem que fosse preciso adiantar o pagamento. Esse lugar, ela me descreve assim: Andréa, você imagine a vida de uma prostituta nas ruas do centro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Imagine por que lugares eu não já passei nessa vida. Imagine o pior lugar. É essa pensão que eu me hospedei. Foi o pior lugar que eu já passei na minha vida. Alguns diriam que é uma espelunca. Eu diria que é menos que isso. Não dá nem para descrever como era aquela pensão. Mas, enfim, era um lugar que ela tinha para dormir. Só que a barriga foi crescendo, ela ia tentando esconder a barriga e, às vezes, ela até conseguia um programa. Mas, quando chegava na hora H que ela precisava se despir, a pessoa via que ela estava grávida. Então, por várias vezes, ela foi espancada, ela foi violentada sexualmente e a pessoa não pagou depois, com raiva, porque ela estava grávida e não havia dito que estava grávida. E assim foram alguns meses de gravidez. Quando ela estava mais ou menos no 6º mês de gravidez, a barriga já grande e ela já não conseguia mais esconder a barriga, ela andando no calçadão de Ipanema a fim de encontrar um homem que quisesse sair com ela. E já fazia vários dias que ninguém queria sair com ela, ninguém queria sair com a mulher grávida. E ela não tinha dinheiro para comer, ela estava passando fome, há vários dias que ela não conseguia comer. O que ela ganhava com os poucos programas que ela conseguia antes, não dava para ela arcar com a pensão. Então, os aluguéis da pensão estavam atrasados. O dono da pensão já tinha ameaçado várias vezes de despejar ela da pensão. A situação dela estava crítica. E, naquela noite, quando ela saiu para o calçadão de Ipanema, o dono da pensão disse o seguinte para ela: olha, o negócio é o seguinte, se você não voltar aqui com tudo que você está me devendo, você está na rua. Então ela saiu desesperada da pensão, com aquele barrigão e pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida? E ela estava lá e passou a madrugada inteira no calçadão e nada de arrumar um programa. Ela disse
que aquela noite estava um pouco diferente. Era noite de lua cheia, então ela estava no calçadão, ela olhou para o mar e ela achou o mar de um azul escuro, assim como o céu, e aquela lua brilhante reluzindo no mar. E ela disse que aquele cenário, de repente, tocou o seu coração. Mas ela não acreditava em Deus. Aliás, ela não sabia nem quem era Deus. Ela nunca tinha ouvido alguém falar de Deus para ela. Ela até já tinha ouvido uma pessoa ou outra falar Deus, mas que Deus? Quem é Deus? Se esse Deus realmente existe, como pôde deixar que ela passasse por todas as vicissitudes que ela passou na vida? Se esse Deus existe, como é que Deus permite que uma criança de 9 anos seja violentada sexualmente e permaneça violentada por muitos anos? Se Deus existe, por que ela não tinha pai? Por que ela era pobre? Se Deus existe, por que ela precisou se prostituir? Por que ela foi espancada todas as vezes? Se Deus existe, por que ela estava carregando aquele filho agora no meio da rua, passando fome, sem ter esperanças nenhuma de sobrevivência? Não, Deus não existia. Mas, se Deus existisse, certamente Deus não sabia quem era ela. Claro que não sabia quem era ela. Deus devia ter muitas preocupações. Não devia dar valor para uma prostituta. No entanto, aquela noite, algo tocou o seu coração. E ela, no auge do seu desespero, se ajoelhou em pleno calçadão de Ipanema e chorou. Chorou desesperadamente toda a miséria da sua vida. Chorou por todos os anos em que foi estuprada, espancada, em que se prostituiu. Chorou, olhou para o céu e disse: Deus, se é que você existe, faça alguma coisa na minha vida. Eu sei que você não sabe quem eu sou. Eu sei que você sabe que eu nem existo. Mas eu estou aqui falando com você. Transforme a minha vida. E se não é por mim, faça por esse bebê que está aqui na minha barriga. Porque se eu não sou digna que o Senhor olhe para mim, que pelo menos faça por essa criança que não tem culpa da mãe que tem. Que não tem culpa de estar na minha barriga. E ela disse que ela berrava e chorava e tudo ao mesmo tempo. Quem estava perto não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas um homem se aproximou dela, parou e ficou do lado dela. E ela disse que depois que ela brigou e brigou e brigou com Deus e chorou tudo que tinha para chorar, quando ela começou a se acalmar, esse homem se aproximou dela e lhe disse assim: moça, tá tudo bem com você? E ela disse assim: não. Ele disse: você tá com fome? Ela disse: tô. Ele disse: então vamos ali. Ele pegou ela pela mão, levou ela a um restaurante, pediu comida, pediu bebida, deixou que ela se fartasse de comida até ficar saciada. E depois que ela comeu e bebeu até se saciar, ele disse assim: me conte, o que está havendo com você? E ela lhe contou todas as misérias que ela vinha passando na vida, toda a sua situação, toda a sua preocupação com aquela criança, a ida ao Rio de Janeiro, tudo. Ela disse que ela falou por horas ininterruptas. Ele a escutou calado e paciente. Quando ela acabou sua narrativa, ele lhe disse o seguinte: olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Ela disse: tudo bem. Ela não tinha escolha. Que escolha ela tinha? Nenhuma. Pior do que estava, não podia ficar. Então ela falou: tudo bem, eu faço o que você quiser. Você quer sair agora comigo? Ele disse: não, hoje não. Vamos fazer o seguinte: eu vou te deixar na pensão que você mora.
Você vai dormir, você vai prometer para mim que você vai deitar e que você vai dormir. Amanhã, nos primeiros raios de sol, você vai descer com as suas coisas e eu vou estar lá embaixo da pensão te esperando. Tudo bem? Ela disse, tá, tudo bem. E assim ela o fez. Ele deixou ela de carro na pensão, ela subiu. Ela disse que há várias noites que ela não dormia. Especificamente naquela noite ela conseguiu dormir. Afinal de contas, ela tinha saciado a fome dela. E nos primeiros raios de sol, ela pegou as 2, 3 mudas de roupa que ela tinha, colocou num saco de supermercado e desceu. Eu digo desceu porque ela dizia que a pensão era assim. Era uma porta. Então, quando você abria uma porta bem velha, ela disse que essa porta nem fechava direito, você abria a porta, dava de cara com a escada, e a pensão era lá em cima. E ela desceu. Quando ela desceu, o homem da noite anterior estava lá embaixo esperando por ela, junto com o dono da pensão. Ele havia pago todos os aluguéis atrasados ao dono da pensão. Ao que o dono da pensão agradeceu, e o homem disse, agora vamos, você vai comigo. Ela entrou no carro do homem sem saber para onde ia. Esse homem a levou para a rodoviária do Rio de Janeiro. Chegando na rodoviária, ele a fez descer do carro, lhe entregou uma passagem e uma soma em dinheiro e lhe disse, essa passagem é para São Paulo. Você vai entrar agora no próximo ônibus que vai para São Paulo e você vai voltar para a sua cidade. Lembra que você disse que iria fazer tudo o que eu mandasse? Ela disse, lembro. Ele disse, pois bem, está aqui uma soma em dinheiro, o suficiente para você sobreviver durante alguns dias e o suficiente para que quando você chegue em São Paulo, você pegue um táxi e você volte para a casa da sua mãe. Porque você não é mais aquela menina. Hoje você é uma adulta e você sabe se defender. E é para lá que você tem que voltar. Porque a única pessoa no mundo que você tem é a sua mãe. E ela disse, tá, tudo bem, eu vou fazer o que você está mandando. E aí ele levou ela até a plataforma, viu ela entrar no ônibus, esperou que o ônibus saísse, e ela o viu da janela, né? Ele esperando que o ônibus saísse, o ônibus veio até São Paulo. O ônibus parou em São Paulo, ela disse que deu um receio, sabe? Como que eu vou procurar minha mãe? Depois de 10 anos fora de casa, mais ou menos. Mas ela tinha prometido àquele homem que ela ia fazer o que ele mandasse. E assim ela o fez. Ela pegou um táxi e bateu na porta da casa da sua mãe. Quando a sua mãe abriu a porta de casa e deu de cara com ela, a sua mãe se ajoelhou no chão chorando e disse, Deus, Deus, você escutou as minhas preces, a minha filha está de volta, eu não acredito. E a mãe dela ficou muito feliz, muito emocionada, porque que mãe não quer ver o seu filho voltar para casa? E ela disse, minha filha, você está grávida, vem aqui, eu vou cuidar de você. E essa mãe a recebeu e a acolheu com todo o amor que só uma mãe é capaz de ter. Cuidou dela, levou ela no médico, fez ela fazer o pré-natal, né? Que ela deveria já ter feito. Enfim, no final da gravidez, preparou o enxoval do netinho, designou um quarto da casa para ela e para o netinho. E quando o netinho nasceu, ela lhe disse assim, filha, agora você precisa trabalhar. Mas não como prostituta mais. Porque agora você precisa dar o exemplo para o seu filho. Então eu vou conseguir umas faxinas para você. E assim a mãe dela fez. Conseguiu umas faxinas para ela e ela começou a trabalhar de faxineira. Ela disse que com 20 dias do filho dela nascido, foi quando ela fez a primeira faxina, ela levou o bebê recém-nascido para a faxina e levou ele enrolado numa mantinha. E quando ela chegou no lugar para fazer faxina, ela pegou essa mantinha, colocou no chão, colocou o bebê deitado no chão, para poder fazer a faxina da casa. E assim ela ia fazendo as faxinas nas casas que iam aparecendo. Essa mulher ainda é muito trabalhadora. Então, todos os patrões, patroas gostavam dela. Ela era uma pessoa simpática, trabalhadora, esforçada. Um dia, um de seus patrões lhe disse assim, ô fulana,
você não quer fazer uma faxina numa empresa? Porque você fica de casa em casa fazendo faxina, né? Não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista. Eu posso conseguir um emprego para você de faxineira numa empresa. Assim, você vai ter carteira assinada, vai ter todos os seus direitos. Ela falou, eu quero, sim, senhor. Se o senhor arrumar para mim, eu quero. E esse homem era presidente de um dos maiores centros espíritas da capital paulista. E ele arrumou para ela um emprego de faxineira no centro espírita. Então, ela começou a trabalhar de carteira assinada nesse centro espírita como faxineira. Trabalhadora, esforçada, simpática, todo mundo gostava dela. Um dia, o pessoal do centro, da administração do centro, perguntou assim para ela, você nunca pensou em terminar os estudos, fazer uma faculdade? Ah, já pensei. E por que você não vai? Ah, não, porque eu já estou velha, não sei. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai te ajudar. Volte a estudar e se você terminar o ensino médio, a gente paga a faculdade para você. E assim ela fez. Ela voltou a estudar, terminou o ensino médio e o pessoal do centro cumpriu o que prometeu. Pediu que ela escolhesse um curso, ela escolheu administração de empresas e eles pagaram a faculdade dela. No último ano da faculdade, a gente sabe que nada é coincidência. No último ano da faculdade, o administrador do centro pediu demissão do cargo. O centro ficou sem administrador e ofereceram para ela o cargo de administradora do centro espírita, ao que ela aceitou muito feliz. Assumiu o cargo de administradora no centro espírita. Alguns anos depois, lá dentro do centro mesmo, ela conheceu um homem muito bom, muito gentil. Começou a se relacionar com esse homem. Mas ela lhe contou tudo. Tudo que tinha acontecido na vida dela, ela contou para aquele homem. Porque ela não queria mais passar por aquele trauma, para passar por um trauma semelhante àquele do namoradinho lá, que se sentiu enganado. Então ela lhe contou toda a desgraça da sua vida. O homem falou, tudo bem, eu aceito você como você é. Se casaram, já estavam há alguns anos casados, há muitos anos casados, e agora ela estava no consultório, numa crise conjugal, pedindo ajuda. Mas o que mais me marcou de toda essa história foi quando ela me disse assim, Andréa, naquela noite que aquele homem me ajudou, aquilo foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu nunca tinha rezado em toda a minha vida. Aquela foi a primeira vez que eu rezei. E eu fui prontamente atendida por Deus. E o fato de eu ser prontamente atendida por Deus me trouxe muitas certezas. A primeira é de que Deus existe. A segunda é que sim, Deus sabia que eu existia. Deus sabe que cada um de nós existe. Ele não esquece de nenhum de nós, nem por um segundo. Deus naquela noite operou um verdadeiro milagre na minha vida. E daquela noite em diante, eu me modifiquei e a minha vida se modificou. E você sabe outra coisa? Aquela foi a primeira noite que eu orei. Já se passaram mais de 40 anos desde aquela noite. E eu digo para você que não há uma noite que eu não ore e não peça por aquele homem. E não peça a Deus que proteja aquele homem, que abençoe aquele homem. Que eu não peça aos anjos, aos amigos espirituais, que não saiam de perto dele, que atendam às necessidades daquele homem. Aquele homem, Andréa, que sequer eu sei o nome dele. Você acredita nisso? Que eu sequer perguntei qual era o nome dele? Até hoje eu não sei qual é o nome dele. Mas eu não esqueço dele um dia da minha vida. E tenho uma gratidão profunda por aquele homem. E vou mais além. Hoje que sou espírita, ela me disse, às vezes eu me pergunto, será que ele estava encarnado ou desencarnado? Porque
um homem tão bom daquele só poderia ter sido um anjo enviado de Deus. Ela falou, mas sabe, não importa. Encarnado ou desencarnado, ele existe. E é para ele que eu oro todas as noites da minha vida. Em mais de 40 anos, não teve uma só noite que eu não pedi a Deus por ele. E aí eu pergunto a vocês, milagres existem ou não existem? E de que maneira Deus opera esses milagres na nossa vida? Desculpa. De que maneira a gente ora pedindo a Deus? Porque cada um tem seu jeito peculiar de orar. Então, tem gente que ora querendo se humilhar demais. Então, é assim, né? Deus, então, é assim. O Senhor sabe, né, de tudo que eu preciso. O Senhor lê meus pensamentos. Eu sei que não precisa falar. Eu sei que eu ainda preciso me melhorar como pessoa. Mas talvez, se o Senhor pudesse... E aí a pessoa faz tanta rodeio que eu acho que Deus não está mais nem escutando, né? Deus, tá bom, minha filha, eu já sei. Passa pro próximo. Aí tem gente que ora barganhando. É o seguinte, Deus, se o Senhor me der aquele emprego, eu subo a todos os degraus do Monte Serra, né? Ou então eu dou 10 cestas básicas lá pro Getal. Tem gente que briga com Deus. Mas como? Como que isso aconteceu comigo? Tanta gente ruim nesse mundo, tanta gente que não merece. Eu sou tão boa, vou lá no Getal, aguento lá aquelas palestras chatas, tomo o passe, faço parte das obras de caridade, me esforço, sou trabalhadora, honesta, ajudo minha família. E por que comigo, Deus? E aí a gente briga com Deus, né? Quem aqui já não brigou com Deus? Sejam sinceros, hein? Levanta a mão quem já brigou com Deus. Levanta a mão todo mundo que já brigou com Deus. Todo mundo aqui já brigou com... Eu já briguei com Deus. Palestrante também briga com Deus. Todo mundo já brigou com Deus. E aí, eu fico imaginando a cena, né? Quando a gente pergunta, por que eu? Aí eu imagino Deus lá, tipo naquela poltrona. Aí Deus deve abrir assim um pergaminho quilométrico. Vamos ver por que o Johnny. Encarnação passada, 5 anteriores, há 3.000 anos. Johnny, tá ótimo, meu filho. Fique feliz com seus problemas. Tô sendo misericordioso demais. Eu fico imaginando essa cena. Porque quando a gente trabalha com terapia regressiva, o paciente chega com um problema, né? Aí a gente faz as sessões, aí começamos as regressões. Quando a gente começa as regressões, o paciente sai do consultório e fala assim, nossa, mas tá ótimo isso que eu tô passando, tá ótimo, vou resolver isso rapidinho. Porque ele vê que ele merecia coisa muito pior. Ele vê o quão que Deus é misericordioso com ele. O quanto que Deus realmente é um pai amoroso que faz tudo para não ver seu filho sofrer e que minimiza o sofrimento do seu filho. Mas óbvio que a gente que sofre acha que o nosso sofrimento é o maior do mundo. Porque é a gente que está sentindo. Quando o outro vem contar um problema para a gente... eu tô passando por isso. Nossa, a vida da pessoa tá um lixo. Mas a gente, menina, de ser boba. Faz isso, faz aquilo outro. A gente tem as receitas prontas para o problema de todo mundo. O nosso problema é uma formiguinha, mas a gente tá lá, fui esmagada pelo elefante. E a gente não consegue encontrar a saída para o nosso problema. Porque a pergunta que a gente faz para Deus é errada. Quando a gente briga com Ele. A pergunta não é por que eu? A pergunta é o que eu preciso aprender com isso? Porque se todo sofrimento vem para nos lapidar, se todo sofrimento é um aprendizado e a gente tem que parar com essa história de castigo e de karma.
Porque tem igreja que fala é castigo de Deus. A gente substituiu a palavra castigo pela palavra karma. Então o espírita tem prazer em dizer, é o meu karma. E sai carregando aquele karma que parece um saco de 20 quilos de açúcar a encarnação inteira. A gente tem que parar com isso. Não é karma de ninguém. Karma é algo que a gente precisa aprender e que da feita que a gente aprender, acabou. A gente não precisa carregar isso a encarnação inteira. Ou seja, karma nada mais é que aprendizado. Mas, para a gente, é muito cômodo carregar o karma a encarnação inteira, porque a gente vai ter uma desculpa a encarnação inteira para não ter feito o que a gente deveria fazer. Se modificar. Evoluir. Fazer a nossa reforma íntima. Ser ativo com o problema dos outros, ou seja, ajudar o nosso próximo. Então é muito bom. Eu costumo dizer que karma e obsessão são as melhores desculpas do espírita. Ah, tudo isso está acontecendo na minha vida porque eu fui lá no Getal e a Sueli me disse que eu estava com o obsessor do meu lado. Então tudo isso, ó, tudo culpa do obsessor. É fácil, né? Coitado lá do obsessor. Às vezes o bichinho é tão bonzinho e a gente pinta ele como mó ruim. Toda culpa da desgraça da minha vida é do obsessor. É mesmo. O obsessor é mágico, né? Deus, o obsessor, inventa os problemas da vida da gente. A gente não tem responsabilidade sobre a nossa vida e sobre os nossos problemas. Porque se o obsessor está do nosso lado e está maximizando alguma situação, é porque aquilo existe no nosso coração, existe na nossa vida, e é porque a gente está permitindo que ele faça isso. Ou seja, quem é o vilão? Então a gente não pode mais inventar desculpas para não trabalhar em favor de nossa própria evolução. Não é fácil. A gente tem que arregaçar as mangas e tem que correr atrás. De que maneira? Por onde eu começo? Quando eu me modifico, tudo ao meu redor se modifica. Essa é uma lei quântica. Então eu preciso me modificar, porque o outro eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir modificar o marido ranzinza, o filho problemático, eu não vou conseguir mudar o chefe materialista, eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir mudar aquela amiga traíra, mas eu consigo mudar a maneira que eu vejo as situações que acontecem na minha vida. E quando eu mudo a minha visão, automaticamente os problemas mudam. Só que para que eu mude a minha maneira de ver os problemas, eu preciso primeiramente modificar as minhas características de personalidade. E aí o bicho pega. Todos nós temos defeitos, vários, né? Então, eu costumo dar um conselho. Sei que conselho não é bom, né? Mas a gente de vez em quando dá. Faça uma autoanálise. Pega assim os seus 5 principais defeitos. Ah, eu sou isso, aquilo, outro. Qual é o defeito que você julga que é pior que você tem? Ou seja, qual defeito mais te atrapalha nessa encarnação, mais traz conflitos para você? Ah, um exemplo, o defeito que mais me atrapalha é a impaciência. Ótimo. Se dedique nessa encarnação a trabalhar a impaciência. Porque muitas vezes, e essa é uma outra característica do espírita, a gente tem pressa para evoluir. Então, assim, a gente não é espírita. Aí a gente conhece o espiritismo, aí a gente quer dormir e acordar anjo. Do dia para a noite. E quando a gente percebe que a gente não consegue essa mudança instantânea, a gente começa a ficar aflito. Meu Deus, mas eu preciso me modificar. Os anos estão passando, a encarnação vai acabar, vou chegar lá, não vou ter feito nada. E a gente quer mudar tudo rápido e de uma vez só. A gente tem pressa. E aí a gente acaba não fazendo nada. E o que é pior, a gente chega no plano espiritual, viu que não fez o que tinha que fazer e ainda adquiriu uns débitozinhos mais pelo caminho, por causa da nossa pressa. Então eu costumo dizer, se dedica a uma característica. Se nessa encarnação
você chegar no plano espiritual e tiver aprendido a lição sobre a paciência, você evoluiu bastante. De 20 defeitos que você tinha, na próxima vai ter só 19. Na outra vai ter só 18. Vocês estão rindo, mas é sério. E a gente vai, o débito vai acabando. E a gente vai caminhando. A gente não fica estacionado. A notícia boa é que a gente vai caminhando. A notícia ruim é que quando a gente supera um traço negativo de caráter, o que vem em seguida é mais difícil. Porque que nem videogame. Você passa de uma fase, né? Aí quando você vai para outra fase, o monstro que a gente tem que destruir, ele é mais forte, é mais difícil. Mas a gente está capacitado para enfrentar aquele desafio maior. A gente está amadurecido, a gente está evoluído, a gente já transformou uma característica negativa que a gente tinha em uma positiva que vai nos auxiliar nessa batalha que nós temos que travar com o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Então, meus amigos, que nós, quando estivermos passando por um problema, por mais grave que ele seja, que a gente possa voltar o nosso olhar para Deus e perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Porque certamente Deus vai nos mostrar o que a gente precisa aprender com aquele problema. E uma vez que nós aprendamos a lição, o problema acaba. Assim. Simples assim como foi com a minha paciente. Por que ela foi atendida milagrosamente? Porque tudo que ela precisava aprender chegou ao fim. Ela tinha aprendido. Ela precisava de uma nova fase. Por isso que, milagrosamente, aspas, porque eu resumi uma vida inteira de uma pessoa. Mas não foi fácil. Ela teve que ter coragem de seguir o homem, ela teve que ter coragem de voltar para São Paulo, ela teve que ter coragem de bater na porta da mãe dela, ela teve que ter coragem de recomeçar a vida como faxineira, ela teve os desafios, ela aceitou o emprego na empresa, ela estudou, ela se esforçou, ela se empenhou. Não foi tudo milagrosamente. Aquele homem realmente foi um milagre na vida dela, mas ela empreendeu um esforço diário a vida inteira para chegar até onde chegou e continua empreendendo até hoje. Porque quando a gente pede a Deus que aconteça um milagre na nossa vida, Deus não vai resolver o problema de forma mágica, mas Deus vai nos dar clareza de pensamentos, para que a gente entenda o porquê estamos passando por aquilo e o que precisamos aprender. Deus vai nos dar paciência para enfrentar o problema. Deus vai nos dar força para que a gente siga persistente, em pé e com fé, enfrentando todas as vicissitudes, até que nós, pelo nosso mérito, alcancemos a nossa vitória. Então, que possamos hoje seguir aos nossos lares, firmes na nossa fé, sabendo que talvez Deus não vá curar o nosso câncer do dia para a noite, não vá fazer um ente querido que partiu ressuscitar, mas Deus vai nos dar forças para que a gente lute e suporte as dores da nossa vida. Porque Deus opera milagres em nossas vidas diariamente. Abrir os olhos todas as manhãs e continuar encarnado é um milagre. Quantos espíritos não estão na espiritualidade desesperados por uma oportunidade de poder reencarnar e fazer tudo diferente? E nós já estamos aqui. A gente só precisa fazer. Porque é milagre a gente ter um emprego, ainda que seja ao lado de pessoas problemáticas, para ganhar pouco, não importa. Tanta gente, tanto pai de família, mãe de família, desempregados. Mas nós temos um trabalho.
Porque a gente pode tomar um banho, vir hoje aqui no centro, escutar essa palestra, depois vai tomar um passe, depois a gente tem uma casa para onde voltar. A gente tem entes queridos que podem abraçar. Porque a gente vai ter uma cama confortável para dormir e um edredom quentinho para se cobrir. E amanhã, quando a gente acordar no novo milagre da vida, a gente vai ter o café quentinho, vai ter a média na chapa. E esse é o verdadeiro milagre que Deus nos proporciona diariamente. Mas que muitas vezes a gente não tem olhos para enxergar. Que Jesus os abençoe. Boa noite.